Olá, sejam bem-vindos à AE de Sistemas Operacionais. Como vocês já devem estar sabendo, haja vista que já começou o período, eu sou o professor de vocês, André Carvalho, e aqui estamos para ter a nossa primeira videoaula sobre gerência de processos. Alguns de vocês vão achar essa aula familiar por uma razão bem simples. Eu já ministrei essa aula na última quinta-feira que a gente teve aula, muito tempo atrás, antes de começar o isolamento, né? Mas como faz muito tempo e vocês provavelmente tinham outras coisas na cabeça, eu resolvi revisar aqueles assuntos, né? Porque acho que é importante vocês estarem com tudo fresco na cabeça antes de poder continuar. Essa vai ser uma aula relativamente curta, haja vista também que vocês já tiveram a videoconferência de abertura no dia de hoje. Então vamos lá falar um pouco sobre gerência de processos e mais especificamente sobre a abstração principal do sistema operacional, que são os processos. Então, ó, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar aqui da parte de processos e sua API. No segundo vídeo, eu vou falar sobre os estados que um processo pode ter, bem como as estruturas de dados que mantêm esse processo. Então vamos começar falando da API de processos. Mas o que é um programa? Essa é uma pergunta importante. Quando você pensa em programação, o que é a saída da sua programação? Quando a gente começou o curso de computação, eu lembro muito bem que era muito estranho. Por quê? Porque você escrevia um monte de texto e esse texto de alguma forma executava, né? Devido a como o curso é estruturado, no começo você não tem ideia do que está rolando por trás, né? Tipo, o que acontece para transformar esse texto em algo que faz um processamento, né? E o que é a compilação, o que é a linkagem, tudo isso você vai aprendendo com o passar do curso. Mas então, não é tão simples entender o que é um programa. Mas, um programa é basicamente esse código-fonte transformado em um executável, que é um conjunto de bytecode, né? Que é um conjunto de bytes que dizem para o processador o que ele deve fazer para rodar. E o que é um processo? Um processo é uma camada de abstração do sistema operacional, uma das mais fundamentais. Um processo é basicamente um programa que está sendo executado nesse momento. Por quê? O que diferencia então o processo do programa? Porque o programa em si, ele é inanimado. Um programa é um executável no seu HD. É só um conjunto de instruções, é como se fosse uma receita de bolo, né, como se fala normalmente nesse tipo de aula. Mas ele não é nada, ele não existe se ele não for um processo, e mais que isso, se ele não estiver rodando, ou seja, se essa sequência de bytes não estiver nesse momento sendo executada na CPU. Vocês devem lembrar das aulas de arquitetura e de organização, acho que é organização, né? Que do modelo de von Neumann, né? Então, um processo só pode ser dito, um programa só pode ser dito que existe, que está rodando, que vira um processo, quando ele está na CPU e as suas instruções estão sendo feitas, tá? E quem faz isso é o SO. O SO é quem pega esse conjunto de bytes que está no HD, coloca ele na memória principal, faz o program counter do processo apontar para a primeira instrução, e faz a CPU começar a rodar esse programa. E faz ele ser útil. Isso é, caso ele tenha sido feito direito e ele funcione. Uma coisa importante, e é um dos grandes focos desse módulo, dessa AE, é que em sistemas modernos, e por moderno eu quero falar, sei lá, do 95, não, até antes, 90, 91, dependendo do sistema operacional, até antes, é normal a gente querer que mais de um programa rode ao mesmo tempo, ou seja, que eu tenha múltiplos processos sendo executados ao mesmo tempo. Imaginem no tempo do DOS. O DOS era o sistema operacional da Microsoft antes do Windows. Imaginem nesse tempo, que é um tempo que infelizmente eu vivi, ou felizmente, não sei, é melhor ter vivido do que não.
Imaginem que você, nesse tempo, você só conseguia literalmente rodar um único programa por vez. É como se o teu sistema fosse só um terminal. Então você está num único terminal, você dá um comando, dá Enter, ele roda. Você não consegue rodar dois programas ao mesmo tempo no DOS. Então, por exemplo, navegar na internet, que era um negócio que nem existia na época, e ouvir um MP3 ao mesmo tempo, completamente fora de cogitação. Tá? O que acontecia era, programas que faziam muitas coisas ao mesmo tempo, eles mesmos tinham que organizar essas diferentes linhas de execução. Tá? Mas já os sistemas operacionais que a gente considera modernos, isso é, o Windows 95, o OS X, depois da troca do Macintosh para o OS X, eles. Não, até antes do Macintosh já tinha também. O próprio SO tinha essa funcionalidade de poder fazer vários programas ao mesmo tempo. Ou seja, vários processos sendo executados. Isso serve para o quê? Para facilitar o uso do sistema. Porque agora não é mais o programador que tem que decidir que processo está rodando na CPU, que programa está rodando e fazer esse compartilhamento de CPU. Você não precisa se preocupar com isso. Você nunca se preocupou com isso na sua vida usando Windows ou Linux, né? Você quer rodar um programa, você vai lá e clica duas vezes no executável ou vai no terminal e dá um comando. Você não tem que fechar os programas anteriores, você não tem que fazer nenhuma parte, você não tem que ter nenhum trabalho. Agora, a grande pergunta é: apesar dos sistemas terem só uma CPU ou poucas CPUs hoje, né, que hoje é multiprocessado, uma CPU só consegue rodar um programa por vez, né? Pelo modelo de von Neumann. Ele vai ter só um program counter, ele vai ter um conjunto de registradores super restrito. Então não dá para ter dois programas usando esses mesmos registradores, porque só tem um program counter, né? Então a CPU, cada núcleo de CPU só consegue rodar um programa de cada vez. E a pergunta é: se só consegue rodar um programa de cada vez, como o SO faz para gerar essa ilusão de que eu tenho CPU infinita, eu posso rodar quantos programas eu quiser? Esse processo de pegar uma única CPU ou poucas CPUs e fazer com que vários programas rodem nela é o que a gente chama de virtualização de CPU. O que é a virtualização de CPU? É eu tentar pegar um recurso que é escasso, que está sendo valioso, que é a CPU, e dividir ela entre os múltiplos processos. Só que fazer isso de forma transparente, de forma virtualizada. Por que virtualizada? Porque para cada processo, ele está rodando na CPU sozinho. Os programas que você faz em C, em Windows, em Java, em Python, seja lá o que for, eles rodam isolados, como se eles tivessem a CPU só para eles. Não é verdade que você nunca teve que se preocupar com o seu processo sair da CPU? Aqui é a mesma coisa. A virtualização de CPU faz com que seu processo ache que só tem uma CPU disponível. A CPU está disponível apenas para ele. Como isso é feito? De uma forma bem simples. Eu tenho uma única CPU, cada CPU só roda um processo. Então eu pego um primeiro processo, rodo ele um pouco na CPU, tiro ele da CPU, pego outro processo e rodo na CPU. Deixo ele um tempinho, tiro e volto para esse primeiro. Tiro, pego um terceiro e vou fazer esse processo de inserir um processo, tirar um processo, botar outro processo, trocar processo, troca processo. E eu faço isso tão rápido que isso dá a ilusão de que os dois processos estão rodando ao mesmo tempo. Esse processo tem um nome que vai aparecer em muitas coisas, que é compartilhamento de recurso por time sharing. Time sharing é compartilhamento de tempo em inglês. Então, a gente tem muitas coisas que usam esse conceito de time sharing para compartilhamento. O Ethernet faz isso. É o que mais tem. Eu vou dar outros mais para frente, tá? Então, na prática, eu com esse processo, com essa técnica de rodar vários processos e ficar alternando entre eles, eu posso rodar vários processos concorrentemente. A questão é, quanto mais processos eu estiver rodando, menos CPU tem para cada processo, porque eu estou dividindo entre eles.
Então isso tem um custo na performance, mesmo porque essa troca, tirar um processo e colocar outro, não é de graça, não é instantâneo. É um processo que custa tempo. Então, quanto mais processo eu tiver, mais vezes eu tenho que fazer essa troca e mais tempo eu estou perdendo organizando meus processos do que rodando os processos propriamente dito. Esse conceito de vários programas rodando ao mesmo tempo, entre aspas, é o que a gente chama de pseudo-paralelismo. Por quê? Porque eles não são paralelos de verdade. Eles roda um por vez por CPU. Então, é um pseudo-paralelismo porque é um paralelismo falso, tá? Além disso, outro conceito importante é, um processo está rodando. Se ele ficou muito tempo na CPU, ele está pegando a CPU só para ele, é o SO que é responsável de falar, ei cara, sai daqui. Tirar ele e colocar um outro processo. Isso de parar um processo que está rodando para botar outro é chamado de preempção. Tá? É um algoritmo preemptivo. Porque ele previne que o cara fique lá. Você está impedindo o processo de rodar para sempre. E o tempo que é dado para um processo rodar, ou seja, eu falo, o processo você vai rodar na CPU, você vai rodar por 100 milissegundos. Esse tempo se chama quantum. Tá? Esses conceitos aqui estão em negrito. Não é à toa, tá? Esses conceitos vão ser importantes e vão voltar muito. A gente vai mais para frente ver vários algoritmos, etc., sobre como definir tanto quantum quanto preempção. Como assim algoritmo, professor? Isso não é aula de SO? Então, quando a gente, na computação, e principalmente na hora de fazer sistemas, e particularmente no SOs, é normal você dividir os componentes do seu sistema em duas categorias: mecanismos e políticas. Os mecanismos são basicamente protocolos, hardwares e códigos que implementam uma funcionalidade, ou seja, o como fazer. Tá? Então, o mecanismo é o como. Então, por exemplo, pegar um processo, colocar na CPU e depois tirar esse processo e colocar outro, é chamado de troca de contexto, porque você está trocando o contexto da CPU de um processo para o outro. Isso, a gente vai ter uma aula sobre isso, e onde eu vou explicar como isso é feito. Ou seja, é uma aula puramente mecânica. Tá? Eu vou explicar porque tem muitos detalhes importantes para você fazer uma troca de contexto e quais são os custos que essa troca de contexto leva. Um outro tipo de programas, de abordagens no SO, de métodos, são as políticas. Políticas são algoritmos para tomada de decisão no sistema operacional. Ou seja, o qual, não é o como trocar, é qual processo trocar. Então, depois da gente entender bem como funciona a troca de contexto e como o SO faz para tirar um processo da CPU e colocar outro, a gente vai estudar, tá, mas qual processo? Isso é chamado de escalonamento de processos. Ou seja, dado esse conjunto de processos que estão ativos, estão rodando, por exemplo, na minha máquina aqui eu tenho o Chrome, eu tenho esse programa que está gravando o vídeo, eu tenho um leitor de PDF, eu tenho um processo que controla o mouse, eu tenho o NVIDIA RTX Voice, eu tenho um monte de coisa rodando. O SO tem que decidir qual desses programas vai ser o próximo a rodar toda vez que tem uma troca de contexto. E isso é um algoritmo de escalonamento, ou seja, tem uma tomada de decisão. Normalmente, nos SOs modernos, se separa as mecânicas das políticas. Tá? Por quê? Porque as mecânicas são de baixo nível e as políticas são de alto nível. As mecânicas são o como, é quem está mexendo com o hardware propriamente dito, e a política é a tomada de decisão. Por que separa? Porque aí fica fácil de mudar. Você vai lá no Linux, tu tem eu não vou lembrar agora o nome do arquivo de troca de contexto, e tu tem o sched.c, eu vou tentar escrever aqui e vou falhar. SCH D.C. Esse cara aqui vai ter o escalonador Linux que você está usando. Você pode trocar esse arquivo por outro.
Basta ter as mesmas funções com outras implementações. Então, essa política é fácil de mudar. É fácil eu fazer minha própria distro de Linux com o escalonador que eu criei. É fácil. Se eu durante essa disciplina eu tiver uma ideia, eu ou vocês, inclusive, nunca se sabe, tiverem uma ideia de um escalonador melhor do que os que tem aí, vocês têm todo o direito de usar ele. Certo? Então, isso daí é uma técnica de desenvolvimento boa, que inclusive dá para ter equipes que são focadas nos mecanismos e equipes que são focadas em políticas. Agora vamos falar um pouco do processo propriamente dito. Um processo é uma abstração, ele não é um negócio que existe de verdade. O processo é basicamente uma abstração de um programa sendo executado pelo SO, pelo sistema operacional. Então, essa abstração, o que ela é? É uma estrutura de dados que guarda informações. É como se fosse um objeto, para quem já viu orientação a objeto, né? Porque tem a estrutura de dados e tem os métodos que a gente pode fazer agir através dele, tá? Então, o sistema operacional, para cada processo, ele tem que guardar várias informações que são essenciais para ele funcionar. Essas informações, elas recebem o nome de estado do processo. O que é o estado do processo? O processo vai ter todas as informações necessárias para esse processo rodar. Por exemplo, a própria memória do processo. Tá? O que é a memória do processo? O executável dele vai ter que estar em algum lugar na memória. Todas as variáveis que você declarou tem que estar lá. O SO tem que saber onde essas memórias estão e quais memórias pertencem a quais processos. Isso é responsabilidade do SO. Outra coisa que o SO tem que ter é uma cópia de todos os registradores do processo, incluindo, e muito importante, o Program Counter, que eu espero que vocês lembrem, é o cara que aponta para qual instrução atual e qual é a próxima instrução que tem que ser rodada, né? Também os frame stack pointers, né? Eu acho que vocês viram Assembler um pouquinho, né? Tem aquele tem o ponteiro da pilha, né, do stack, e o ponteiro do frame onde começa o heap. Uma lista de dispositivos de entrada e saída em uso pelo processo, arquivos abertos, está usando socket, qualquer outra coisa que esteja sendo usada, tudo vai ter lá, e outras informações que são importantes ou podem ser interessantes. Além disso, e isso é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, cada sistema operacional vai ter algumas funções básicas chamadas de sistema, que a gente vai ver um pouco mais para frente também, que são usadas para manipular os processos. Tá? Na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai... Eu não devia datar esses vídeos porque eu podia usar eles de novo. Agora deixa pra lá. A gente vai ver um pouco sobre essa chamada de sistema. Então, o sistema operacional vai ter uma chamada para criar processo. Vai ter uma chamada para destruir processo. Vai ter uma chamada para fazer o processo esperar. Como assim esperar? O processo fica lá parado até alguém mandar ele continuar. Você pode, é tipo como no Linux você pode dar um Ctrl Z, o processo para, mas não morre. Ele fica lá waiting. Tá? Você pode ver status do processo e outras coisas. Uma coisa interessante sobre todas essas aqui é que as chamadas de sistemas, elas são dependem do SO. Nossa, minha letra é horrível. SO. Então, o que eu quero dizer com isso? O Linux tem uma API, ou seja, tem as suas próprias chamadas de sistemas. O Windows tem outras completamente diferentes. Completamente diferentes. Qual é o problema disso? O problema disso é que isso faz com que programas que são compilados para Linux não funcionem no Windows e vice-versa. Por quê? Porque as chamadas de sistema do Linux são diferentes das chamadas de sistemas do Windows. Vocês talvez já tenham tido problema programando em C. Você vai programar em C no Windows, aí você pega o dev C++. Lá no final ele já bota um pause, né? Ele dá include con.io e bota um pause lá. É con.io, não é conil, inclusive, tá? Con.io é uma biblioteca que só existe no Windows. No Linux você usa stdlib e stdio e tudo se resolve. Então não é stdio, é stdio, né? Que é Standard I/O de entrada e saída, tá? Então, por isso que os seus programas Windows não compilavam no Linux no computador do professor ou do seu amiguinho, tanto faz. Então, ó, falar um pouco sobre a criação de processo. Como eu posso fazer para transformar um processo em um programa, está lá no meu disco,
em um processo. Bom, o primeiro passo é carregar esse código-fonte do disco para a memória. Ou seja, pode ser do disco, pode ser de um HD, pode ser de um pendrive, pode ser do... Ele vai estar lá, aquela sequência de instruções vai estar na memória. Tem que botar toda ela na memória. Pelo menos antigamente você tem que subir tudo, tá? Então demorava para rodar. Os sistemas operacionais modernos eles são um pouco mais relaxados, né? Como assim relaxado? Ele vai carregando o código sob demanda. Então pense num programa em C. A main, assim que ela começa a rodar, ela tem que estar na memória, com certeza, porque tu não consegue rodar se não tiver na memória. Por que tem que estar na memória para você rodar? Porque a CPU pega informações na memória através do Program Counter, do PC. Não é verdade? Então, para esse programa rodar, eu tenho que pegar o trecho do HD, lá no disco onde está a main, subir para a memória. Enquanto ele está na main, eu não preciso de mais nada. Assim que eu faço uma chamada de função, pode ser que essa função não esteja mais nesse pedaço que eu carreguei. Se não tiver, aí eu tenho que carregar pegar outro pedaço e carregar para a memória. Ou seja, eu vou carregando conforme a necessidade. Vocês podem ter sentido isso, que tipo, o programa está rodando, aí você vai no menu estranho e de repente fica lento porque ele está carregando do HD para a memória, né? Isso acontece bastante. Pensa num jogo, começa uma fase nova, ele bota para carregar assets, etc, do jogo para poder rodar, certo? A gente vai ver mais sobre isso na segunda EE de SO, que é a de memória, tá? Só que depois de subir o código, isso não acabou ainda. Eu tenho que fazer outras coisas. Eu tenho que, por exemplo, alocar a pilha de execução. O que é a pilha de execução? A pilha de execução, ou stack, né? Você já deve conhecer um site chamado Stack Overflow, né? Que é sobre essa pilha. É onde eu armazeno o quê? As variáveis locais, os parâmetros de função e qualquer endereço de retorno. Toda vez que eu chamo uma função, eu empilho essa função em cima da outra. Tá? Inclusive, assim que o programa roda, eu inicializo a stack e boto o argv e argc para ele ser consumido pela main assim que o programa rodar. Depois de alocar a pilha, eu tenho que inicializar o heap também, né? O heap, isso aí pode ser novidade para vocês. O heap é onde as variáveis dinâmicas são alocadas. O que é uma variável dinâmica? É aquela que você aloca com malloc ou new. Não sei se vocês repararam, lembram das aulas de escopo? Como eu posso dizer? As variáveis que você aloca com malloc, as posições de memória que você aloca com malloc, são visíveis no programa todo, não é verdade? Enquanto a pilha tem a questão de escopo para uma subir na outra, não é verdade? Então, a ideia do heap é para ser uma memória que não é desalocada quando a função termina, certo? O heap é interessante porque antigamente ele não existia. Antigamente era só pilha. Por quê? Porque a memória era muito pequena. Você ia ter um programa, o programa roda tem 1K de memória. Não tem espaço aí para tu ficar fazendo malloc. Tu faz tudo com variável local mesmo, faz tudo na main. Nem existia função na época. Mentira, tinha assim. Depois de inicializar a pilha e o heap, vem a parte de preparar a entrada e saída. Tá? No padrão baseado em Unix, e o Unix vem lá dos anos 70, 60, todo o processo tem 3 arquivos de entrada e saída abertos. Ou seja, 3 descritores de entrada e saída abertos. A entrada padrão, a saída padrão e o erro. Isso aí é um negócio que vocês talvez nunca tenham prestado atenção. Mas vamos pensar um pouco sobre o terminal. Quando você roda um programa no terminal, o que você está fazendo? Você está, esse programa, toda vez que ele fizer um cin ou um scanf, ele vai estar lendo o que está sendo digitado no terminal, não é verdade? Toda vez que ele der um printf ou um cout, ele vai imprimir nesse mesmo terminal. De onde vem isso? Quando o terminal roda esse processo, ele fala, olha, a sua entrada padrão é o que for digitado nesse terminal e a sua saída padrão vai ser aqui no meu terminal mesmo.
E por último tem a saída de erro, que talvez vocês não tenham usado, que é o stdr, são prints que não necessariamente tu pode imprimir para outro lugar. Não sei se vocês já viram assim, você está rodando um programa e botando a saída dele para um arquivo, mas os erros continuam aparecendo no terminal. Isso é a saída de erro, porque você está redirecionando só a saída padrão para essa saída, para esse arquivo, mas não a de erro. A gente vai ver muito mais sobre essa parte de preparar a entrada e saída na nossa aula de quinta-feira sobre a API de processos. Na verdade, toda essa parte aqui, isso daqui vai ficar para a segunda AE, mas preparar a entrada e saída a gente já vai ver na próxima aula. Tá? Depois de todo esse processo, depois de todas essas coisas, aí o SO pode finalmente rodar a primeira instrução da main. Ou seja, tudo isso ajuda a explicar por que demora um pouco para os processos rodarem. Isso em qualquer sistema operacional. Mesmo os que parecem rápidos, geralmente eles fazem uma gambiarra. Aqui é um exemplo. Quem já tem algum amigo rico e já pegou um iPhone na mão, a primeira coisa que você percebe é que ele é muito mais rápido do que o Android. Por quê? Porque o que ele se preocupa em fazer é subir logo uma tela, o mais rápido possível. Depois ele termina de carregar, né? Mas aí dá essa impressão de responsividade.